Meu amigo aposentado, minha amiga aposentada, hoje nós vamos conversar sobre assuntos bem importantes da revisão da vida toda. E a primeira pergunta que eu te faço é: você está acompanhando o seu processo? Você sabe se ele continua suspenso ou se um juiz retirou a suspensão e deu uma sentença de improcedência? Pessoal, nós estamos vivendo um momento de explosão de sentenças de improcedência. Desde que eu gravei o primeiro vídeo alertando, que alguns juízes estavam tomando esta atitude, não param de chegar mensagens falando: doutor, descobri que o meu processo foi julgado improcedente. O meu advogado, infelizmente, não recorreu, disse que não vai recorrer. O processo já está arquivado. E agora, o que fazer? Preste atenção, porque chegou um caso, pessoal, aqui para o escritório. Na verdade, chegaram vários casos. Esse que eu vou explicar aqui para vocês, nós conseguimos salvar. O prazo terminou ontem, certo? Em poucos dias, a pessoa viu, aqui o aposentado viu um dos meus vídeos, entrou em contato comigo, falou que conversou com um profissional que estava acompanhando ele, que a pessoa disse que não tinha mais jeito, que não iria recorrer, não iria fazer mais nada, e ele precisava de ajuda. Só que foi num curto espaço de tempo, eu tive que me dedicar aqui os últimos dias para a gente conseguir salvar, apresentar o recurso, e foi exatamente isso que aconteceu. Nós conseguimos salvar e eu vou te explicar o que nós fizemos, para que você fique alerta. Você precisa saber como está o andamento do seu processo, porque de nada vai adiantar toda essa luta, pessoal, toda essa briga, toda essa espera, se tivermos ali um desfecho feliz, um final feliz, que é o que eu acredito. Eu já gravei aqui diversos vídeos falando os motivos. Se você lá no final descobrir que você ganhou, mas você não levou, porque um juiz retirou a suspensão nacional dos processos, passando por cima do comando do Alexandre de Moraes, passando por cima do STF, julgou seu processo improcedente, ninguém fez nada, ninguém recorreu, deixaram transitar em julgado e o seu processo foi arquivado, e aí você vai ganhar, mas você não vai levar, certo? E também tivemos uma movimentação no processo da revisão da vida toda hoje. Você sabe quem é Cacai? Fique comigo até o final deste vídeo, que eu vou te mostrar aqui qual foi a movimentação e o que isso pode significar aí para o processo da revisão da vida toda. Tá bom? Pessoal, eu vou deixar o meu e-mail aqui, carlos@carlosmendes.adv.br, tanto para os que já são clientes aqui do escritório. A gente está recebendo muitas mensagens no WhatsApp, então a gente não consegue responder tão rápido como a gente gostaria, porque são muitas mensagens mesmo, acaba descendo a conversa. Então, se você tiver um comunicado urgente, manda um e-mail. Se você quer fazer a revisão do direito adquirido, se você teve o seu processo da RVT aí julgado improcedente, o processo foi arquivado, você entrou em contato com os seus advogados, eles disseram que não vão fazer nada, não vão recorrer, não querem recorrer, ou já não é nem mais possível recorrer, o processo já transitou em julgado, você pode mandar um e-mail, ou então entrar em contato com o WhatsApp profissional aqui do escritório, que eu vou deixar fixado aí na descrição do vídeo e também nos comentários. Pessoal, olha só, coisa muito importante que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês. Eu sou advogado, certo? E youtuber, porque quem está no YouTube, naturalmente, é youtuber. Eu não vejo isso como um demérito, algo ruim. Todos os dias, quando eu acordo, eu vou conferir os meus processos, de todas as áreas aqui do escritório, principalmente da revisão da vida toda, certo? Aqui a gente, além de fazer essa conferência de forma manual, porque eu tenho processos da revisão da vida toda que me permitem, todos os dias ali eu consigo verificar se teve algum andamento, alguma novidade, e nós temos aqui um sistema avançado de gestão processual. Se não for o melhor do Brasil, certamente é um dos melhores. Então eu recebo notificações assim que os andamentos acontecem. Então a gente tem um sistema, tem um controle processual bem eficiente. Metade do meu tempo, eu gosto de utilizar para produção de vídeos para alertar e orientar tanto vocês aposentados, quanto também outros advogados que eu sei que assistem aqui o meu canal, de vez em quando me adicionam no Instagram, para que a gente não deixe as pessoas que são contrárias à tese da revisão da vida toda vencerem. A gente não pode deixar que um juiz retire a suspensão do processo, dê uma sentença de improcedência e aquilo ali
transite em julgado e comece a formar uma jurisprudência. A gente não pode deixar isso acontecer. Por outro lado, eu atuo todos os dias na advocacia, né? Antes de fazer aqui os vídeos, eu estava trabalhando. Depois de fazer os vídeos, eu vou voltar a trabalhar com advocacia. Todos os dias. É assim que é a minha rotina profissional. E a minha equipe, né, está engajada, né? Hoje a gente resolveu especializar o escritório na questão da revisão das aposentadorias, tanto o direito adquirido quanto cuidar da revisão da vida toda. Então temos toda uma equipe que trabalha todo santo dia. Aqui não tem processo que está parado. Às vezes eu entendo a ansiedade, né, do aposentado que quer saber se já tem um direito, mas a gente faz aqui as coisas com muita calma e muita estratégia. Todos os dias trabalhando com afinco, né, tanto na questão da revisão do direito adquirido, você que se aposentou há menos de 10 anos, né, a gente cuida todos os dias de todos os clientes, de todos os processos, né, com o objetivo de, o mais breve possível, né, dar um retorno positivo em relação à possibilidade de aumentar o valor do benefício, certo? É assim que a gente trabalha aqui no escritório. E aqui, pessoal, falando especificamente desse caso que a gente, ontem para mim foi um dos dias mais felizes profissionalmente para mim, porque este aposentado, né, ele chegou aqui desesperado, né, falando que tinha tomado ciência de que houve uma decisão ali em segundo grau, inclusive, olhem que absurdo, ele teve uma sentença de procedência, certo? O INSS recorreu, o tribunal manteve a sentença de improcedência, ou seja, ele venceu mais uma vez, sentença de procedência que foi confirmada pelo tribunal, e depois do julgamento das ADIs, a mesma desembargadora, né, que deu o voto favorável para ele, no julgamento da apelação do INSS, deu uma decisão que a gente chama de monocrática, né, foi uma decisão que ela tomou sozinha, levantando, né, retirando a suspensão do processo e acolhendo a apelação do INSS. Com que fundamento? Nas ADIs 2110 e 2111. E ele chegou aqui para o escritório, né, falando, olha, entrei em contato aqui com os profissionais que me auxiliam, falei todo o caso e eles disseram que não vão recorrer, né? E o prazo, pessoal, acabava ali no dia 25 de junho, né? Hoje é dia 26. Então, a gente acertou tudo direitinho, combinamos a estratégia que nós iríamos fazer e eu apresentei o recurso. Como vocês estão vendo aqui, pessoal, olha só. Essa decisão aqui, ó, do dia 24 de maio, né, foi a decisão monocrática que a desembargadora deu no processo. Eu tive que me habilitar dia 21 de junho, né, foi ali a datinha que eu me habilitei assim que ele conversou aqui com o escritório. E no dia 25, o último dia do prazo, pessoal, felizmente, né, no processo dele, o prazo ainda estava em aberto para apresentar recurso. Né? No último dia, no dia 25, eu apresentei o agravo interno. E observem que já no dia 26, hoje, né, a vara em que o processo está tramitando deu uma certidão de tempestividade, né, ou seja, o meu recurso foi apresentado dentro do prazo. E aqui já tivemos o ato ordinatório, né, intimação para contrarrazões, ou seja, o INSS foi chamado para contrarrazoar o meu recurso. Então a gente conseguiu evitar que neste processo aqui, para este aposentado, nós tivéssemos ali um trânsito em julgado da decisão monocrática, né, que colocaria fim. Se a gente não tivesse apresentado o recurso ontem, hoje nós teríamos aqui uma certidão de trânsito em julgado, ou seja, decorreu o prazo sem nenhuma manifestação e o direito deste aposentado à revisão da vida toda estaria acabado, fulminado. Então ontem foi um dia para mim, um dos dias mais felizes, porque a gente conseguiu salvar um aposentado, salvar uma ação da revisão da vida toda. E quando a gente, pessoal, entrega, a gente concretiza a essência da advocacia, não há realização maior. Porque é a vida de uma pessoa, né? É a sua aposentadoria. São anos e anos de trabalho, né, contribuindo ali para o INSS. Né? Claro que o escritório, pessoal, isso daqui não era o meu cliente, que fique claro.
né, ele estava ali sendo acompanhado por outro escritório que fez o trabalho, né, de ajuizar a ação, tal, certinho, mas, né, resolveu, optou, isso daí eu respeito, né, eu entendo quem não acredite mais na revisão da vida toda, mas nós acreditamos. É por isso que este aposentado contratou aqui o escritório para assumir o processo da revisão da vida toda dele, diante da recusa dos profissionais que anteriormente estavam acompanhando ele em querer continuar atuando, né? Enfim, cada profissional, né, tem aí o seu entendimento e eu respeito, né? Mas fato é que nós conseguimos, né, com uma atuação muito séria, muito direcionada, que não vai acabar aqui, pessoal. Eu vou tentar agendar aqui uma reunião ou com a desembargadora, né, ou com o assessor, não importa, né? Eu vou tentar um contato presencial com alguém para conversarmos sobre essa decisão monocrática, né? E nós temos a expectativa muito positiva, né, de que haja o que a gente chama de juízo de retratação, né, que a desembargadora reconheça, né, os fatos e fundamentos jurídicos que nós alegamos no recurso e que ela fale assim: opa, peraí, né, eu dei uma decisão aqui, mas o advogado tem razão, né, eu tenho que respeitar a decisão do Supremo, a decisão de Alexandre de Moraes que determinou a suspensão nacional dos processos. Né? E Alexandre de Moraes ele não retirou a suspensão nacional. Né? E ele definiu um marco temporal muito bem claro, né, e objetivo. Somente a partir do julgamento dos embargos de declaração no recurso extraordinário, certo? Com a publicação da ata de julgamento. Né? E isso não aconteceu. Então a suspensão nacional dos processos precisa ser respeitada. Muito feliz mesmo porque a essência, pessoal, do que é ser advogado, né, para mim é exatamente isso, é praticar todos os atos necessários para a garantia do direito. E isso a gente conseguiu aos 48 do segundo tempo, no último dia do prazo, né, porque ele entrou já com o prazo correndo, né, e já estava próximo ao final. Certo? Então, muito importante, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada, que você saiba como está o seu processo. Você precisa consultar. Vejam que aqui nós tínhamos uma sentença de procedência que foi confirmada pelo tribunal no momento em que eles julgaram a apelação do INSS. Eles deram ganho de causa aqui 2 vezes. Imagine o prejuízo terrível para esse aposentado, que seria aqui o trânsito em julgado dessa decisão monocrática, certo? Mas, felizmente, a gente conseguiu salvar. Pessoal, agora vamos passar para a movimentação que nós tivemos no processo da revisão da vida toda. Comentando aqui rapidinho, para que você entenda. Olha só, pessoal, nós tivemos aqui um subestabelecimento, né, que eu vi que o Dr. João Badari assinou, conferindo poderes para Antônio Carlos de Almeida Castro e Bruno Fishgold, como representantes processuais do IEPREV, certo? E nós já tivemos aqui no dia 26 de junho a certificação, ok? Pessoal, quem é Antônio Carlos de Almeida Castro? É o famoso Cacai. Deixa eu mostrar para vocês aqui quem é o Cacai. Diretamente do meu Instagram. Bom, vocês estão vendo aqui o meu Instagram. Aqui eu estava na Conferência Nacional da Advocacia, lá em Belo Horizonte, ano passado, com a doutora Gisele. Aqui eu estava tietando, também tirei foto com a doutora Adriane Bramante. E lá para as tantas, vocês estão vendo aqui do ladinho, que este homem aqui é justamente ele, Antônio Carlos de Almeida Castro, o famoso Cacai. Um dos maiores, mais conhecidos advogados do Brasil. Eu sou muito fã dele, até na publicação que eu fiz, olha só, eu coloquei aqui, ó, ele estava palestrando, né, eu estava com o fonezinho ouvindo, lá em Belo Horizonte, Cacai talvez seja o melhor criminalista do Brasil. Se não for, pelo menos é o mais conhecido. Não vive um personagem em rede social, não tenta parecer que é rico, mas é milionário, não tem na sua fala a soberba típica de quem tenta ser algo que não é. Muito me agrada ver que é possível vivermos a advocacia de forma plena, sendo quem somos, falando o que pensamos, sem nos preocuparmos com isso ou aquilo.
29 de novembro de 2023, quando eu estive lá na Conferência Nacional da Advocacia. E eu tive o privilégio de ouvir uma palestra do Kakai, certo? Então, pessoal, confesso que me surpreendi com o subestabelecimento, com a entrada do Kakai, Antônio Carlos, e do Bruno Fishgold no processo, agora também representando o IEPREV, mas tenho certeza que o canal da ABL vai, nos próximos dias, aí, nas próximas semanas, aprofundar mais sobre esta movimentação. Vocês podem estar aí se perguntando, oxe, mas o Kakai não é criminalista? Sim, pessoal, ele é um dos maiores advogados criminalistas do Brasil, e no geral, de forma geral, ele é um dos melhores advogados, certo? É claro que a gente tem especializações, tributarista, criminalista, previdenciarista, mas todos são advogados, e ele é um dos melhores do Brasil. Sinceramente, assim, na minha opinião, ele é o melhor. E sempre, entre você ter o Kakai ao seu lado e você não ter, eu prefiro ter o Kakai aqui jogando com a gente. Mas tenho certeza que nos próximos dias, nas próximas semanas, este assunto vai ser mais aprofundado pelo canal da ABL, porque foi o Dr. João que subestabeleceu, certo, para o Kakai e o Bruno Fishgold. Tivemos essa movimentação de hoje, dia 26 de junho, estamos na expectativa, pessoal, claro, todo mundo aí já está careca de saber que o STF está de férias. Os ministros, boa parte deles, acho que se não todos, estão na Europa, estão em Lisboa, aproveitando as férias, e devem retornar ali no finalzinho de julho, início de agosto, certo? Provavelmente, pessoal, não teremos aí maiores movimentações no STF durante este período, mas claro, você sabe que ocorrendo qualquer nova movimentação, a gente vem aqui gravar e explicar, ok? Temos uma expectativa, sim, boa de que, quem sabe, o Luiz Roberto Barroso paute o julgamento das ADIs para o segundo semestre, o julgamento agora dos embargos, do CNTM e do IEPREV para o segundo semestre, e quem sabe também, pode ser que aconteça, pessoal, até conjuntamente. No mesmo dia, eles resolvam pautar o julgamento das ADIs e do recurso extraordinário da revisão da vida toda. Seria ótimo, porque eu já falei aqui para vocês, e vou continuar batendo nessa tecla, que o bloco mínimo de 8 votos para provocar uma modulação negativa, minha opinião, hoje é de que nós não teremos os 8 votos, certo? Então, os efeitos das ADIs devem ser prospectivos, e aí a gente volta para o recurso extraordinário que está ali debatendo os efeitos financeiros com a manutenção do voto da Rosa Weber, o que é muito positivo. Então, volto a dizer, acho que conseguiremos resolver a revisão da vida toda em 2024, mas os efeitos financeiros, os pagamentos, eles devem ocorrer a partir de 2025, para quem tem processo por RPV, requisição de pequeno valor alimentar. A questão dos precatórios é uma sistemática diferente e a gente depende de quando que o precatório ele vai migrar. A gente usa este termo, quando que ele vai entrar no sistema para pagamento. E aí, provavelmente, dando tudo certo, e a expectativa é essa, para quem tem direito a receber por precatório, a partir de 2026. Vamos torcer para que este cenário, que é favorável, que é positivo, aconteça. Meu amigo aposentado, minha amiga aposentada, não vacile em relação ao seu processo. Mesmo se você tiver sentença de procedência, mesmo se você tiver a confirmação pelo tribunal ou pela turma recursal, acompanhe o seu processo para que você não seja surpreendido no momento, nos finalmente, no dia de comemorar, você ter a péssima notícia de que o juiz retirou a suspensão do seu processo, julgou improcedente e não houve recurso e nada foi feito. Não vacile, pelo amor de Deus. Tá bom? Se não é inscrito no canal, já sabe, Se inscreva, deixe seu like, compartilhe este vídeo, porque aqui a gente defende com unhas e dentes
o direito dos aposentados e dos trabalhadores que carregaram e carregam este país nas costas. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Fui!